Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua escuta. Obrigado por estar conosco e por fazer parte da família católica aqui da nossa região, onde quer que você esteja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São João e ali somos convidados a entrar em comunhão com Jesus e por ele em comunhão com o Pai e com a Trindade. No coração deste tempo, vamos conhecer o nosso irmão querido que vem da Amazônia para falar conosco neste e em outros programas. Dom Fernando Barbosa é o convidado para este nosso programa. Uma Igreja em Caminho. Vamos recordar as atividades que temos neste final de semana e nos faremos peregrinos e vamos à casa da Mãe. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez convido você a mergulhar na fonte do mistério de Deus. E esta fonte nós podemos contemplá-la e saboreá-la também a partir das Sagradas Escrituras. Quero convidar você nesse programa a mergulhar na fonte da Palavra de Deus que está na Escritura, segundo o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 a 29. Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho falado destas coisas, estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Meu irmão, minha irmã, estamos no grande e belo discurso de Jesus na ceia do quarto Evangelho. Ali, a partir do capítulo 13, Jesus, então, diz o texto de João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ali, a partir daquele início do capítulo 13, onde Jesus se debruça sobre os pés dos seus discípulos para lavar-lhes os pés e dar-lhes o exemplo para que eles e nós fizéssemos o que ele fez, ele que é o mestre. Depois daquele gesto, Jesus se estende num longo e belo discurso que avança até o capítulo 17. O discurso concluído, então, por aquele belo capítulo 17, onde está a oração sacerdotal do Senhor. É exatamente aqui, nesse contexto, que nos encontramos. Estamos ainda neste tempo fecundo, precioso, bendito da Páscoa. E neste próximo final de semana, vamos mergulhar no mistério deste texto. Vamos penetrar a fonte do mistério de Deus a partir
deste texto do Evangelho de João. E vamos então visitar elementos importantes deste texto. É verdade que nós temos nos perguntado ao longo deste caminho pascal sobre a presença do Senhor que não está mais no túmulo, e temos nos perguntado: onde está então? E fomos respondendo ao longo deste caminho pascal. E diante também desse belo texto de João, podemos nos colocar esta mesma pergunta. E para respondê-la, vamos então nos situar dentro deste belo texto onde Jesus, dentre outras coisas, primeiro estabelece o seu vínculo profundo, íntimo, permanente com o Pai. Isso é muito marcante no quarto evangelho, sobretudo aqui nesses discursos finais. Jesus não só é íntimo do Pai, mas Jesus é um com o Pai. E exatamente Jesus quer traduzir e fazer com que esta comunhão chegue também àqueles que crerem nele. De modo que a nossa comunhão com o Senhor nos coloque dentro da Trindade, nos coloque dentro do amor fecundo de Deus. Aqui Jesus, ao final do texto, vai exatamente dizer isto e nos convidar, portanto, a não nos perturbar, nem nos atemorizar. Eu vou, mas voltarei. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Então Jesus, ao longo desse belo discurso, vai mostrando exatamente a intimidade, a comunhão, a unidade dele com o Pai e quer levar para dentro desse mistério todos aqueles que crerem nele. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Quando chegar a hora da glorificação, e para o quarto evangelho, a glorificação é exatamente o momento, o lugar da cruz. Ali é o lugar da glorificação. É ali que Jesus expressa maximamente o seu amor pelos seus e maximamente a sua fidelidade ao Pai. Um amor, portanto, que ama até doer, até morrer, até dar-se inteiramente. É aí, neste lugar, que se expressa a glorificação do Filho pelo Pai. Então, antes que aconteça esse mistério, Jesus então se revela e convida a estar em comunhão com Ele. Essa comunhão, nesse trecho, se faz exatamente pela assimilação da palavra. Digamos assim, pelo gesto de guardar a palavra. E precisamos entender bem esta palavra, guardar. São João tem palavras bonitas e densas: guardar, permanecer. Aqui estamos diante de uma delas, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Amar, guardar, ser morada. A mesma relação de amor que se estabelece entre Jesus e o Pai, onde Jesus é a palavra encarnada, e a partir desta encarnação Jesus nos revela o Pai. É, portanto, a palavra encarnada que revela o mistério de Deus, o mistério da Trindade. Isso se faz pela via do amor. Jesus ama o Pai ama Jesus, e aqui nesse mistério de amor, o Filho, a palavra, guarda e revela o mistério do Pai. É aqui também que entramos nós, os discípulos. Se amamos o Senhor, guardamos a sua palavra e o Pai, Jesus, a Trindade, faz morada em nós. Guardar. Guardar não é simplesmente pôr na cabeça, depositar na memória e tirar de lá quando for preciso recordar. Guardar não é simplesmente armazenar. Guardar aqui tem o peso bonito e importante e fecundo de encarnar.
Quem me ama, guarda a minha palavra. Isto é, quem me ama, diz Jesus, é aquele que me assimila, aquele que configura a sua vida segundo a minha, diria Jesus. Aquele que se torna também, na sua medida humana, encarnação da palavra, que é Ele. Não se trata de uma palavra qualquer. Guardar a palavra é guardar Jesus, é assimilar, é configurar-se. É exatamente fazer com que em mim, na minha vida, transpareça a palavra. A palavra é Jesus. E se Jesus, a palavra do Pai, transparece em mim, discípulo do Senhor, então eu também estarei em comunhão com o Pai, em comunhão com a Trindade. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante que aqui nos assentemos nessas palavras benditas do Senhor. E aqui Jesus se encarrega de nos ensinar que o Espírito, o Paráclito, é aquele que nos vai ensinar tudo e recordar tudo. Por isso é preciso exatamente que haja uma docilidade, uma abertura à ação do Espírito Santo em mim, em nós e na igreja. O Espírito vai nos recordar e ensinar tudo, de modo que o Espírito de Jesus e do Pai nos coloque em comunhão com a Trindade. Isso é importante. E se nós formos então responder, onde está o ressuscitado que não está no túmulo, porque o túmulo está vazio? A resposta está aqui. O ressuscitado está naqueles que, dóceis ao Espírito Santo, são capazes de ser, de agir, de pensar como Jesus. E nós vemos isso por aí. Nós vemos gente que se parece muito com Jesus. E a bem da verdade, alguém que nós julgamos assim, luminoso, exemplar, é alguém que se parece muito com Jesus. É alguém que se tornou dócil ao Espírito e por isso mesmo foi capaz de guardar, de encarnar e de tornar-se ele mesmo, esse discípulo mesmo, se tornar alguém que resplandece, que deixa aparecer a partir da sua vida o próprio Jesus. Onde está o ressuscitado? Está naqueles que, dóceis ao Espírito, conseguem reproduzir na sua medida humana a vida de Jesus. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. No coração deste tempo, no mês de maio de 2019, a nossa Diocese de Divinópolis vive momentos muito importantes, significativos. Neste maio, 17 de maio, nossa Diocese celebrou 60 anos de instalação. A Diocese foi criada em 11 de julho de 1958, pelo então Papa Pio XII, que faleceu logo em outubro daquele ano, e foi instalada em 17 de maio de 1959, já sob o pontificado de João XXIII, e naquela data, 17 de maio de 59, foi também ordenado o nosso primeiro bispo, Dom Cristiano Portela de Araújo Pena. Então, neste 17 de maio, celebramos 60 anos de evangelização aqui no nosso Centro-Oeste mineiro. Houve muitas e belas celebrações, houve momentos importantes de encontro nas foranias, nas paróquias e na diocese inteira. E houve, portanto, uma semana intensiva que precedeu o dia 17. E ali nos encontramos como paróquias, como foranias, nos encontramos como irmãos e fizemos uma bela festa. Também nesse mês de maio, nós celebramos a minha nomeação como bispo desta igreja, a minha ordenação episcopal acontecida no mês de maio, exatamente no dia 25, como também neste mês de maio foi a ordenação do nosso irmão, o bispo de Tefé, Dom Fernando Barbosa, que esteve conosco nas comemorações dos 60 anos da nossa diocese. E Dom Fernando está conosco hoje no nosso programa, e é com ele que nós vamos conversar um pouquinho. Que bom que nós podemos, de fato, estar em comunhão também aqui e através desse programa para dar visibilidade à beleza e à fecundidade desta igreja que está lá no coração da Amazônia, se preparando também esta igreja de Tefé para viver o Sínodo para a Amazônia, que vai acontecer no mês de outubro. Então, Dom Fernando, é uma alegria ter o senhor conosco aqui. Nós somos contemporâneos de nomeação e de ordenação, né? Ele foi nomeado no mês de maio e ordenado no mês de agosto, né? Eu fui nomeado no mês de fevereiro e ordenado no mês de maio. Pude estar lá em Tefé por ocasião da chegada dele para aquela prelazia. Então vamos conversar um pouquinho com o Dom Fernando sobre aquela realidade bonita, fecunda da Amazônia, onde ele já está também, portanto, há quase 5 anos. Bem-vindo, Dom Fernando. Então, conta um pouquinho para nós da sua história. De onde é que o senhor veio? É com muita alegria que me direciona a todos que nos assistem, né, neste programa A Voz da Igreja, né, e me sinto em casa, sendo acolhido aqui pela nossa igreja irmã, pelo seu jubileu, pelos 60 anos de diocese, de instalação, né, na sua presença, e com os demais presbíteros e fiéis que durante esse tempo, durante esses dias, estavam festejando, se alegrando com essa grande graça aqui na Diocese de Divinópolis por mais um jubileu. E eu sou Dom Fernando, membro da Congregação da Missão, bispo da Prelazia de Tefé, não é? E vim lá da comunidade nossa, né, da igreja irmã, se alegrar com vocês aqui, primeiramente. Né? Então eu nasci em Pernambuco, né, na cidade de Sertânia, né, diocese de Pesqueira, né, e depois eu fui trabalhar na Congregação da Missão, depois de ordenado, depois dos estudos, tanto na cidade de Fortaleza, como sendo formador em Belém, né? Depois voltei a Fortaleza para a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, e lá, no dia 14 de maio, fui nomeado, né, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para estar à frente da Prelazia de Tefé. O senhor já conhecia Tefé antes de ser nomeado bispo para lá? Não, eu ouvia falar de Tefé, né, quer dizer, da Amazônia, mas nunca
trabalhei como missionário na região lá do estado do Amazonas, né? Mas com muita alegria aceitei o convite e aqui estou e exercendo meu papel, meu ministério com muita alegria. Está lá como verdadeiro missionário, né? Recebeu de Deus um presente, que é uma prelazia, que ele não tinha conhecido, não tinha visitado ainda, e recebeu isso como um dom, um presente de Deus na sua vida e no seu ministério de sacerdote tornado bispo. Então recebe isso como verdadeiro missionário que, a partir então daquele ano, passou também a não só viver na Amazônia, mas também a amar e a dar a sua vida pelos irmãos e irmãs que estão ali. A prelazia de Tefé, quantas paróquias tem a prelazia de Tefé? A prelazia de Tefé, primeiramente falando da sua extensão, 264 mil quilômetros quadrados, né? Isso que equivale ao tamanho da Itália, né? Então nós lá compomos nossa área missionária com 14 paróquias e 2 áreas missionárias, né? Que nessas áreas missionárias são realmente áreas muito carentes, distantes de uma comunidade para outra, né? Que ficam à margem do rio Solimões, lá na Amazônia, né? Quantos padres o senhor tem para atender essas paróquias todas? A nossa prelazia está no processo de formação do seu clero local, né? Então dizemos que hoje nós temos 10 padres diocesanos e 13 religiosos, compondo assim 23 sacerdotes religiosos, religiosas também, que exercem ali a sua missão, né, que são chamados, convidados, tanto por mim, ou então quando eu cheguei já encontrei desde a época, né, de Dom Mário, né, e Dom Sérgio, né, nosso arcebispo, né, essa presença também da vida religiosa. Isso é muito importante. Mas eu quero aqui destacar algo muito importante, né, da missão em Tefé, que é a missão dos nossos leigos e leigas, né, que assumem o compromisso de cristãos, que assumem o compromisso da evangelização em nossa área, porque os missionários são realmente pessoas que levam a mensagem, né? São formados ali no local, mas levam essa mensagem aos demais irmãos e irmãs que já são realmente enculturados dentro daquela realidade do dia a dia, principalmente uma vida ribeirinha, né? Isto quer dizer comunidades que estão localizadas à margem do rio Solimões. Destes 20 e poucos padres que o senhor tem, né, quantos são propriamente dali, da prelazia de Tefé, talvez até da cidade de Tefé? Quantos sacerdotes nascidos e criados naquela realidade o senhor tem hoje? Como eu falei no início, né, é exatamente essas vocações nativas, né? Lá nós temos 9, né, nativos, né? Tem um que é diocesano, que faz parte da prelazia, né? Mas que nasceu aqui em São Paulo, né? Sim. Mas os outros 9 são dali, daquela localidade, né, da margem, né, dos rios, né, seja do rio Japurá, Jutaí, né, Solimões, né, daquela vida do povo, né, nascido ali, nato daquela terra. O senhor falou de rios, Rio Solimões, Rio Juruá, Rio Negro. Aqui nós falamos de ruas, né? Ruas, avenidas e praças, né? Interessante que o senhor vive lá uma realidade que para nós não é tão conhecida. Talvez a sua vida de bispo para visitar as paróquias passa mais pelo rio do que pelas vias, né? Então é normal que lá as paróquias, a própria prelazia, não tenha veículos como nós temos aqui, mas tenham barcos, não é assim? Sim. Então eu quero perguntar o seguinte, então o senhor vai visitar as paróquias de barco. A sua paróquia mais distante, qual é e há quantos dias ou há quanto tempo de barco está a paróquia mais distante da sede da prelazia, que é Tefé? Então você que me acompanha através desse programa, você fica imaginando como nós podemos dar uma assistência a uma prelazia de
tamanho do estado de São Paulo, tudo por rios, né? Como o senhor mesmo perguntou, então a distância da sede de Tefé até a última paróquia de Itamaraty chega a nós gastarmos 120 horas quando fazemos isto de barco, né? Mas também há outras possibilidades quando se faz de pequeno avião, né? Pequeno porte, né? Que se chega mais rápido, né? Mas também aí vem os custos. Mas vai variando da sede de Tefé até outras paróquias, outros municípios, você vai variando de 36 horas, 40 horas, 80 horas, né? Então depende para onde você vai, né? E eu quero aqui chamar a atenção que essa passagem que fazemos, né, de um local para outro, tudo é por transporte por barco, né? Então esse tempo, né, é o tempo que nós gastamos de chegar, né, até aquela paróquia que assim somos destinados lá a marcar presença, né? Então tudo que nós realizamos lá, o nosso veículo, né, nosso carro, podemos dizer assim, é o barco, né? Nossa vida está muito relacionada à casa do bispo, é o barco. Então é uma missão muito interessante, né? Ela exige tempo, né, disponibilidade do missionário, né, e muito carinho, muito amor para que assim você possa marcar presença nas comunidades ribeirinhas ou em nossas paróquias. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver na Eucaristia aqui na nossa diocese, sobretudo, quando o padre se recordar do bispo de Tefé, Dom Fernando, esse é nosso irmão. Rezem por ele, rezem por aquela igreja, rezem pela Amazônia, fazemos uma comunhão espiritual daqui, quando pensamos neles e rezamos por eles e pelos desafios de evangelizar a Amazônia, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã. Deus tem sido, como sempre, generoso conosco e nos dado muitos motivos para nos alegrar, muitos motivos para celebrar. Estamos ainda, digamos, na órbita da celebração jubilar da nossa igreja e neste dia 25 de maio, sábado, a nossa igreja diocesana se faz romeira, peregrina, na direção do Santuário Nacional em Aparecida. Muitos ônibus das paróquias vão sair para o Santuário Nacional. Lá, junto da Mãe Aparecida, queremos ainda uma vez agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nós e por nós ao longo destes 60 anos de vida de diocese aqui no Centro-Oeste Mineiro. Então, você que vai conosco neste próximo final de semana, que Deus abençoe a sua viagem, a sua romaria, o seu ônibus, os seus companheiros, a sua permanência em Aparecida. Vamos juntos ao Santuário da Mãe para agradecer ao seu Filho Jesus, de quem somos discípulos. Ele que é a cabeça da igreja e nós também somos igreja e queremos ir então à casa da Mãe para agradecer a Jesus, o Filho da Virgem Santíssima, que é aquele que preside a nossa comunidade, a nossa igreja, e é exatamente a Ele que nós queremos chegar, e a Mãe, a sua Mãe, de quem Ele também quis que nós fôssemos filhos, é ela que nos ajuda também no caminho da fé e no caminho da missão. Então, nesse 25 de maio, vamos juntos ao Santuário Nacional. E você que não pode estar lá, que não tem condições de estar nesse momento conosco lá no Santuário Nacional, você pode então sintonizar a missa das 9 horas da manhã,
lá do Santuário Nacional, pelos meios católicos que transmitem aquela missa, e vai poder então também, mesmo à distância, participar conosco e estar conosco naquela Eucaristia no dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, no Santuário Nacional. Vamos juntos? E se você não pode ir, ligue a sua TV às 9 horas da manhã deste sábado e participe conosco daquela Eucaristia festiva. E vamos ainda, encerrando assim o nosso ano celebrativo, no dia 29 de junho, ao Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade, aqui em Caeté. E se você não foi a Aparecida, quem sabe pode ir ao Santuário Estadual, aqui na Serra da Piedade, no dia 29 de junho. Organize aí a sua romaria, converse aí com seus amigos e vamos também, mais uma vez, aí sim, encerrando o nosso ano celebrativo, vamos subir a serra e vamos agradecer à Mãe da Piedade por tudo aquilo que Jesus, o seu Filho, fez por nós. E é a Ele que nós queremos seguir no caminho da vida, da fé e da missão. Também quero convidar você para nesse dia 26 de maio, em Carmo do Cajuru, participar do show do Padre Reginaldo Manzotti, nesse domingo 26, à noite, lá em Carmo do Cajuru. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.